Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Estamos no ar com o programa Conexão, aqui na Rádio FMZ, a rádio da família. Último final de semana do mês de janeiro, férias acabando. E o tema do programa de hoje é muito especial, tanto para a garotada como também para toda a família. Hoje vamos falar sobre literatura infantil, os benefícios da leitura na infância. Os livros são portas para o conhecimento, e assim como outros hábitos, o gosto pela leitura deve ser desenvolvido desde cedo, mesmo antes do processo de alfabetização. Isso, além de tornar a literatura infantil parte da vida dos pequenos, estimula a criatividade, a empatia, o raciocínio, o respeito, a imaginação, o desenvolvimento cognitivo e da linguagem, proporcionando assim uma visão de mundo mais ampliada, entre outros vários benefícios. Para falar sobre o tema, nossa convidada de hoje é Marcilene da Silva, que é professora de educação infantil, graduada em pedagogia, especialista em educação infantil e séries iniciais e também contadora de histórias. Seja bem-vinda ao programa Conexão, Marcilene. Obrigada, Edésio, pelo convite, eu agradeço. E estou muito feliz por estar aqui e poder compartilhar um pouquinho de tudo que eu pesquiso, daquilo que eu estudo e também daquilo que eu acredito, enquanto leitura e infância. Nós que agradecemos a sua presença, Marcilene, e vamos para um rápido intervalo agora, mas já voltamos para conversar sobre literatura infantil, sobre leitura e infância. Já voltamos, fique conosco. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. De volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema de hoje é leitura e infância. Vamos conversar com a professora Marcilene da Silva. Marcilene, a primeira pergunta que eu te faço é: a leitura na infância é um desafio ou é uma oportunidade? De um modo geral, como que você vê essa combinação, leitura e infância, nos dias de hoje? Então, é uma combinação perfeita, até mesmo porque a literatura ela é afeto, ela é encontro. Então, a linguagem da história, ela é o alimento da infância, porque ela acaba sendo uma linguagem muito simbólica, muito do faz de conta. Então, quando um adulto começa uma história e fala, era uma vez... Então, a criança, ela sai desse ambiente, desse mundo, dessa realidade e se transpõe para um outro lugar, para um outro mundo, que é um mundo de sonho, um mundo de imaginação. Então, na infância, o cérebro da criança, ele está fazendo várias conexões. Está lá pulsando, está querendo aprender um monte de coisa, está recebendo tudo. Então, é nesse momento que é a hora da criança ela estar em contato com a maior diversidade de estímulos possível. E um desses estímulos é a linguagem. Então, existem estudos que apontam que as crianças que ouvem histórias, elas adoecem menos. E por quê? Porque as histórias, elas acabam fortalecendo o sistema imunológico das crianças. Então, ler e contar histórias vão deixar as crianças em um equilíbrio emocional maior. Porque assim que ela ouve histórias, ela também acaba vivenciando diferentes sensações, diferentes emoções, diferentes sentimentos. E pessoas que têm um equilíbrio emocional maior também vão ter, consequentemente, um equilíbrio imunológico, vão estar mais fortalecidas. Porque as histórias, elas narram sobre como funciona a natureza humana, as nossas relações. Elas fazem o leitor vivenciar um mapa de emoções, ou seja, quantas experiências nós temos a oportunidade de ter quando nós estamos lendo histórias. Isso não é só para criança, isso é para adulto também. Então, a literatura, ela nos permite viver várias vidas. Ela nos proporciona o contato com uma diversidade de experiências. Contato com diferentes personagens, com outros lugares, com outras culturas, sentimentos, emoções. Amplia a nossa consciência de nós mesmos, de quem nós somos. Então, nós vamos nos conhecendo também, enquanto capacidades. Então, a literatura, ela permite um olhar interno, não só para nós, mas também como para os outros.
ela abre as janelas. Então, ela possibilita esse contato com uma diversidade de pontos de vistas. E, além do mais, a partir da leitura, também há um espaço para boas conversas em torno da nossa experiência humana. Então, ou seja, a literatura ela é um alimento simbólico, tanto para adulto quanto para as crianças. E Marcilene, quais são os benefícios de inserir ou fomentar uma rotina de leitura na vida das crianças? Os benefícios da leitura, eles são muitos, são infinitos. Então eu vou acabar listando alguns aqui, destacando alguns que eu acredito que são importantes. Então, um dos benefícios, a leitura ela vai fortalecer essa conexão, esse vínculo de quem lê para a criança. Então, vai criar esse vínculo do adulto com a criança, ou seja, o pai, um outro familiar, o próprio professor na escola. Além disso, a partir da leitura, a gente consegue desenvolver a atenção, a concentração, a memória, o raciocínio. Ela estimula a curiosidade, estimula a imaginação, a criatividade. Porque a partir daquilo que ela vai ouvindo você ler, ela também vai imaginando aquele cenário daquilo que está sendo narrado, daquilo que está sendo contado. A leitura ajuda a criança a perceber e a lidar com esses sentimentos e emoções. Então, dá essa possibilidade dela vivenciar também diferentes emoções dentro de um livro. Então, às vezes, sentimentos de raiva, sentimentos de angústias, sentimentos de medo. Auxilia no desenvolvimento da empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quantas vezes numa leitura de história a criança também tem esses mesmos sentimentos daquele personagem, né? Vivencia também essas situações de dor, de alegria, de amizade, de carinho, de gentileza. Ler livros vai auxiliar muito nessa ampliação do vocabulário da criança. Então, ajuda muito nesse processo de alfabetização, porque ela vai estar em contato com uma diversidade de palavras, né, da forma de escrever, da forma de falar, que às vezes o jeito que eu falo não é o jeito que eu escrevo, que existe todo um padrão de escrita e de oralidade, além de desenvolver essa linguagem oral. Então, o que é importante a gente deixar claro aqui nessa pergunta, Edésio? Que quando a gente lê, a gente não pode colocar em jogo o conteúdo. Então, eu não posso ler para que a criança aprenda alguma coisa. Então, mais do que essa experiência de aprender algo, o que é mais importante nessa situação de leitura é essa experiência de relação que se desempenha nesse ato de ler, que é o que a gente disse anteriormente, voltado ao vínculo. Esse vínculo que se cria, né, porque a leitura ela é afeto, né? Então, essa questão de abrir os braços, de trazer, colocar no colo, esse aconchego, né, com as crianças menores. Então, a leitura ela proporciona esse vínculo, esse afeto. Então, ela é profundamente afetiva. Então, eu acho que enquanto pais, enquanto educadores, a gente não pode ler para ensinar algo, para ensinar algum conteúdo. A gente precisa ler para aprofundar esse vínculo afetivo com aquela pessoa, com a criança, no caso. Então, como a literatura ela é uma arte, a principal função dela não é de ensinar conteúdos, mas sim de proporcionar essas experiências. Então, a leitura, quando ela é acompanhada de uma boa mediação, e aí quando eu falo de mediação, é quando o professor, o pai pega aquele livro e pergunta assim para a criança: o que você está vendo nessa imagem? Ah, eu estou vendo um coelho e uma menina. E o que você acha que vai acontecer nessa história? Ah, o coelho vai se apaixonar por essa menina. E aí o pai pergunta: mas por que você acha isso? E aí ele fala assim: ah, porque eu tô vendo esses coraçõezinhos aí na capa. Então, isso é uma mediação. São perguntas que os adultos vão fazendo para a criança para ir ajudando ela a compreender esse texto e essa imagem. Fazer uma leitura não só do que está escrito, mas também dessa imagem que vem junto. Então, por meio dessas experiências, né, quando a leitura ela vem acompanhada dessas boas práticas de diálogo, ela é uma porta para mudanças de comportamento. Então, é através do exemplo, da troca, do diálogo, que nós vamos conseguindo nos tornar pessoas melhores. Então, a gente vai desenvolvendo a empatia, a gente vai conhecendo a gente mesmo, vai conhecendo os outros e vai se desenvolvendo pessoalmente. Então, tem uma pesquisadora francesa que ela diz que ler não serve para nada, apenas para ser livre. Então, que a nossa intenção
ao proporcionar momentos de leitura para as crianças, que seja esse momento de fruição, de deleite, de aconchego, de estar junto, de encontro, de viver experiências, de poder conversar sobre essas experiências. E esse é um dos maiores benefícios da leitura, que é ler e proporcionar essa liberdade. Agora vamos dar uma pequena pausa, vamos para o intervalo, mas já voltamos para continuar conversando sobre leitura e infância. Fique conosco. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre leitura e infância com a professora Marcilene da Silva. Professora, sabemos que a escola tem um papel fundamental na constituição da criança leitora, construindo e aplicando metodologias e práticas para isso. Como a família pode ser uma parceira nesse processo? Então, para educar uma criança, não é fácil. Não dá para a gente educar sozinho. Então, quanto mais gente envolvida, quanto mais parceiros tiver, fundamental. Então, é muito necessário que haja realmente essa interação da escola e da família nessa formação dessa criança leitora. E aí, como que a família pode ajudar? Primeiramente, a família ela precisa valorizar a leitura nesse ambiente de casa. Então, não é só ter livros, né? É preciso ler junto, é preciso conversar sobre a leitura, falar sobre as impressões. Então, quando eu termino de ler um livro, perguntar para a criança, e aí, o que você achou? Gostou? Se ela disser que ela não gostou, não tem problema. Pergunta a ela, por que você não gostou? O que você achou desse personagem? Eu acho que permitir que a criança possa falar também das suas impressões. Porque nem tudo que a gente lê, a gente gosta. Tem coisas que também a gente discorda em alguns momentos. E a criança também precisa ter essa possibilidade. Então, eu acho que quando termina de ler, a família não tem que ficar perguntando à criança o que ela entendeu da leitura, como se fosse uma interpretação de texto. Mas abrir um espaço para essa conversa onde ela possa falar sobre as suas impressões. Né? Então, onde ela seja esse leitor ativo, onde ela vai dizer o que ela pensou, o que ela entendeu sobre o texto, vai emitir a opinião, vai levantar hipóteses, vai questionar. E isso é o que nós chamamos de comportamento leitor. É isso que a gente espera que todos os leitores façam. Que a partir do momento que ele leia, que ele possa refletir sobre aquilo que ele lê, que ele possa emitir a opinião, que ele possa indicar essa leitura para outras pessoas, possa conversar sobre isso. Então, a parceria da escola e família, ela vai fazer um progresso muito grande no desenvolvimento da criança. Porque as crianças, elas se espelham nos adultos para se tornarem leitoras. Então, em casa, ele vai se espelhar no pai e na mãe. E na escola, no professor, que são os adultos de referência para essa criança. Então, quanto mais cedo a família começar a ler para a criança, mais cedo a criança vai compreender para que serve esse livro. Então, que serve para aproximar, que serve para divertir, que serve às vezes para dar medo, em algum momento para relaxar, que serve para informar. Então, ela vai começando a compreender esse universo da leitura. E se nós formos analisar, as crianças, durante o dia, elas ouvem muito uma linguagem factual, né? Muita voz de comando. Então, é oi, bom dia. Uma voz que estabelece o tempo. Então, agora é hora de levantar, hora de escovar o dente. Filho, hora de almoçar. Filho, vai arrumar suas coisas. Então, o adulto acaba se comunicando muito com a criança, sempre de uma forma muito impositiva, né? Muito dando ordens durante o dia. Agora, quando nós vamos ler para uma criança, essa voz do adulto, ela muda completamente. Ela deixa de ser essa voz de ordem, essa linguagem factual, né, essa voz de comando, e ela começa a ter um outro ritmo, porque a linguagem narrativa, ela tem um outro som, ela tem um outro cheiro, um outro tom de voz, uma outra forma, um outro jeito de olhar. Então, quando o pai pega uma história e fala assim, era uma vez uma menina, então assim, a entonação da voz, ela é muito convidativa para a criança. Então, a voz de quem conta, de quem lê, ela é diferente da voz de quem fala. E ler em voz alta é um ato de amor, porque é acreditar muito nessa potência subjetiva da criança, né? E tem um exemplo que eu já ouvi e que eu gosto muito, que fala sobre essa questão da potência. E aí eu vou trazer um pouquinho para a nossa realidade. Você conhece o jequitibá, Idés? Então, é uma árvore enorme.
E quem já teve a possibilidade de ver a semente do jequitibá é uma sementinha pequenininha. E essa semente, ela carrega toda a potência do jequitibá. Só que só a potência dessa semente, será que ela é suficiente para transformar essa semente em uma árvore frondosa? Não é. Só a potência não é suficiente. O que vai fazer que essa semente possa se transformar nesse jequitibá gigante é o que tem ao redor dela. Então ela vai precisar de uma terra boa, de um clima, de água, de cuidado, para poder se transformar numa árvore grandiosa. Assim mesmo, o mesmo acontece com a criança. Ela também tem uma potência enorme, só que só a potência por si só não é suficiente. Então precisa de que tenha ao entorno dessa criança estímulos. Então se a gente está falando de leitura e se a gente quer transformar crianças em crianças leitoras, ela precisa estar num ambiente que seja convidativo para a leitura. Ela precisa conviver com adultos que também leiam, que sejam modelos de leitor, para que ela também possa se desenvolver enquanto leitor. Então é importante que os pais, ofereçam para as crianças esse ambiente de leitura. Deem livros de presente para as crianças, sabe? Convide as crianças para ler junto, Seja esse exemplo de leitor. Acredite nessa potência dessa criança. E a infância é fundamental para desenvolver esse hábito de leitura, essa prática. Marcilene, essa aqui é uma dúvida de muitas famílias, de muitos pais. Existe uma literatura própria para a criança? O que podemos oferecer de leitura para elas? Essa é uma pergunta bem ampla, Edésio, porque existem muitas opções de literatura, há uma infinidade de títulos na literatura infantil, então tem muita coisa boa. Então, inicialmente, na hora de pensar nesse acervo e de montar essa leitura aí para as crianças, o que é importante? Que a nossa escolha ela não possa partir só daquilo que a gente conhece, ou só daquilo que a gente gosta. Então, como acaba sendo os adultos quem vão escolhendo esses livros que vão chegando até as crianças, a gente não pode ir a partir dos nossos gostos, das nossas preferências. Até mesmo porque tem uma infinidade de livros que às vezes a gente não conhece também. Então, eu acredito que é muito importante que a criança ela tenha o contato com mais diversos temas da literatura, para que assim ela possa ter essa chance de escolher, de dizer aquilo que ela gosta ou não gosta. Porque é muito ruim você dizer que você não gosta quando você não conhece. Eu não gosto de poesia. Mas você já leu poesia? Tem uma infinidade de livros de poesia. Então a gente precisa primeiro conhecer para depois formar o nosso gosto leitor também. Então, eu gostaria de ser bem enfática nesse momento que não basta ter muitos livros. O fato de ter um acervo grandioso de livros, ele não é suficiente. É importante que se tenha também uma diversidade de livros, uma variedade. E é claro que esses livros sejam de boa qualidade. E aí, quando eu digo boa qualidade, o que eu estou me referindo? Que esse livro ele tem uma capa, que na capa dele tem o título do autor, o título do livro, o nome do autor, que ele traga essa informação de quem ilustrou esse livro, qual foi a editora, que tenha uma folha de rosto. Então, tem um projeto gráfico bacana, porque às vezes tem muitos livros que a gente compra baratinho aí, que ele traz só o título. E já, quando você abre o livro, na capa já vem a história sendo narrada. Então, vamos analisar a qualidade desse material também para chegar até as crianças. Então, aí tem alguns norteadores que a gente pode ir levando em consideração na hora de ir selecionando esses livros. Então, é importante que as crianças tenham contato com os diferentes gêneros da literatura. Então, que escutem leituras de poesias, que elas ouçam os contos de tradição oral, que tenham livros de contos clássicos, os contos de fada, que tenham os contos modernos, que tem histórias rimadas, então que ele tem essa possibilidade dessa variedade. A diversidade de formatos, então tem livro que é de brochura, tem livro que é de capa dura, então cada um tem uma qualidade diferente. Tem um livro que abre para cima, tem um livro que abre num formato diferente. Então, poder também ampliar e explorar essa diversidade de formatos. Tem essa diversidade de temas, então tem livros que é sobre animais, tem livros que são de diferentes culturas, então trazem um pouquinho da cultura africana, da cultura indígena.
tem os contos de repetição e acumulação, tem as histórias rimadas, tem as parlendas. Então, que a gente possa também, nesse acervo da criança, ir também apresentando essa variedade. Então, essa diversidade de autores. Então, aqui no Brasil nós temos muitos autores, uns muito conhecidos, outros menos, mais atuais. Então, que a gente também possa ir apresentando Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Tatiana Belink, mas que também possa apresentar escritores mais atuais, que começaram agora, né? Então, que ela tenha essa questão do contato com essa qualidade do texto. Então, o adulto, quando ele vai selecionar um livro para a criança, é importante que ele olhe se esse texto é bem escrito, se não é uma linguagem que infantiliza muito, que subestima a capacidade da criança. Que às vezes a história começa assim: era uma vez uma menininha que morava numa casinha, tudo no inha, tudo no diminutivo. Será que para falar com as crianças a gente precisa falar sempre no diminutivo? Então assim, precisa ser um texto que tenha uma qualidade, que traga um vocabulário rico, né? Que apresente outras palavras para a criança também, que tenha essa qualidade na ilustração. Então que sejam desenhos, que não são esses desenhos estereotipados, onde toda a princesa tem que ser loira, de olhos azuis. Então, que o ilustrador também explore outros tipos de riscantes, né? Às vezes tem ilustrador que faz a ilustração dele toda no carvão, toda no preto e branco, ou só no azul, ou explora uma paleta de cores. Tem livros que as ilustrações são bordadas. Então, olha a riqueza que tem aí nessa ilustração. E tem uma outra estudiosa que ela diz que o livro, ele é a primeira galeria de arte da criança. Então, poder olhar para esse livro, além da história que a criança vai desfrutar, ela também possa se presentear com essa ilustração que vem junto, que tem essa diversidade também de ilustradores. E aí existem hoje muitas instituições, muitos prêmios, muitas revistas, blogs, né? Clubes de assinatura de livros, que são referências, né, importantes nessa seleção de livros. Então, se você busca na internet, a gente encontra um material de muita qualidade, assim, sabe? Tem os prêmios Jabuti. Então, você poder olhar todo ano quem é que está sendo indicado para esses prêmios Jabuti aqui no Brasil, poder conhecer um pouquinho desses autores, desses textos, né? Precisa pesquisar. Então, ter o acervo, que necessariamente não precisa ser volumoso, né, mas que, sobretudo, ele seja diversificado. Então, porque aquele bom livro é aquele livro que provoca o leitor, né, que questiona, que desloca o olhar dele e que, em alguns momentos, provoca até silêncio. Então, quantas vezes a gente, enquanto adulto também, a gente lê, para e fica olhando assim para o infinito, só desfrutando daquilo que você leu. Então, o silêncio, em alguns momentos, ele também é muito importante, né? As perguntas são importantes, mas o silêncio também precisa ter o lugar de destaque aí. E é a partir disso que a gente vai tendo essas boas experiências de leitura, tanto adultos quanto as crianças também. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema de hoje é Literatura Infantil, os benefícios da leitura na infância. Agora, professora Marcilene, vamos falar de uma dificuldade. Se meu filho ou minha filha tem uma certa resistência de manter uma prática de leitura, quais as estratégias que a família pode utilizar? Então, aqui é uma pergunta bem interessante, assim, porque é importante, Edésia, a família ela analisar como que acontece essa prática de leitura em casa, sabe? Em que momento os pais leem para as crianças? Isso acontece diariamente? Isso acontece esporadicamente? Eu deixo a criança decidir quando que eu vou ler, o que eu vou ler? Eu só leio quando ela pede, né? Ou eu só leio quando o livro vem da escola, porque as escolas têm uma prática de mandar o livro para casa. Então, num primeiro momento, é muito importante a família começar a olhar quais são os momentos que essa leitura acontece. Porque para se tornar um hábito, uma prática, isso está muito ligado ao valor que o livro tem na minha casa, ao espaço que essa leitura ocupa na minha casa. Então, qual que será o valor que nós estamos dando ao livro no nosso ambiente de casa? Nós precisamos dar o valor que o livro merece. Ele precisa aí
ter o seu lugar exclusivo para ele, ter um lugar de destaque, né? Então, só ter acesso ao livro não é suficiente. Os livros, eles só estão vivos quando eles são abertos, né? Livro fechado é livro morto. Então, os pais, eles precisam ler junto com as crianças. Não dá para deixar, filho, vai lá, pega um livro para você ler. Não dá, vão ler junto. Vão escolher, hoje você escolhe. Hoje é o papai quem vai escolher. Hoje a gente vai à biblioteca municipal escolher um livro para a gente ler juntos. Então, eu acho que esse vínculo, né, esse contato do adulto com a criança, ele é imprescindível para começar a se tornar esse hábito de leitura prazeroso. Então, para começar, é importante começar a partir das preferências da criança, né? Então, às vezes, ela começar daquilo que ela gosta, o tema. Tem criança que gosta muito de histórias de dinossauros, de animais, as meninas de princesas. Então, começa aí pelo que ela gosta, pelas preferências. Mas é importante ressaltar que precisa ir apresentando também essa diversidade. Então, hoje você escolhe, no outro dia é a mamãe que vai escolher. Hoje a gente vai ler um livro de poesias. Se a criança gosta de animais, tem livros de poesia que são sobre animais da nossa fauna brasileira. Então, é importante ler junto. Então, investir nesse lado afetivo e estar junto para compartilhar com a criança essa leitura. E aí, algumas dicas que são importantes. Quando a criança é muito pequena, é importante deixar a criança explorar o livro, manusear mesmo. Então, fazer o convite para a leitura, chamar a atenção dela para aquilo que vai sendo mostrado no livro, para esse objeto. Então, olha o gato, quando é muito pequenininha, né? Onde está o gato? Como que o gato faz? Então, brincar um pouquinho também com a criança a partir desse livro. É importante sempre, de vez em quando, ler o mesmo livro. As crianças, elas pedem muito isso, né? Às vezes eu escuto os pais dizendo assim: nossa, tive que ler esse livro, já tem 10 vezes que eu leio esse livro. E ele vive pedindo, lê de novo. Termina de ler a leitura, lê de novo. Por que a criança faz isso? Por que elas gostam? Porque elas querem se apropriar dessa história. Elas também querem ter essa autonomia de poder ler sozinhos. E às vezes, aquele momento ele foi tão prazeroso, tão gostoso, que ela não quer encerrar. Ela quer continuar nesse vínculo com o adulto. Então ela pede para ler de novo. Então, e é importante pensar que nem tudo, às vezes, que a gente precisa ser visto num livro, a gente vai conseguir ver numa única leitura. É preciso voltar, ler de novo, né, para prestar atenção em alguma coisa da ilustração, em alguma coisa do texto que passou despercebido. Então, esse ir e voltar no livro em outros momentos, junto com a criança, é importante também. É importante também para os adultos ler sempre exatamente o que está escrito no livro. Então, não precisa ficar trocando as palavras do livro ou, durante a leitura, ficar ali explicando o significado da palavra, né? Era uma árvore frondosa. Filho, você sabe o que é uma árvore frondosa? Se você ficar interrompendo toda hora a leitura para ficar explicando as palavras, também vai se perder um pouquinho desse ritmo da leitura. Às vezes vai se tornar uma coisa cansativa, muito longa. Então, se a criança perguntar, você responde. Se não, você continua. Porque nós adultos, você, quando você vai ler um livro, você fica ali com o dicionário do lado, procurando o significado de tudo, todas as palavras que você não entende? Normalmente não. Eu não faço isso. Eu leio, chegou numa palavra difícil, procuro entender ali no contexto. Se eu conseguir entender, beleza. Às vezes eu continuo lendo. Se for uma palavra que se repete várias vezes, gostei dessa palavra, quero saber o que ela significa, porque eu também quero usá-la no meu vocabulário. Então, esses são os comportamentos leitores. O momento de parar, o momento de continuar, de voltar, de pesquisar. Então, o adulto também precisa ir ajudando a criança a ir vivenciando essas situações. O adulto, é importante que ele mostre esse apreço pelos livros. Então, o manuseio com cuidado, ensinando a criança a passar as páginas, como é que é esse ato. Porque isso não é algo que a gente nasce sabendo, é algo que é ensinado. Então, precise ir mostrando para as crianças que os livros são frágeis, como as nossas relações humanas também são frágeis. Então, a gente vai sempre, a partir de uma ação com o objeto, a gente também consegue aprender coisas sobre a nossa vida, sobre as nossas relações, sobre as nossas amizades. É importante organizar o acervo de livros sempre ao alcance da criança, então que ela tenha um espaço
que seja destinado para ela deixar os livros dela, que quando ela quiser pegar para ler, que esteja ali de fácil acesso. Então, que esteja sempre na altura da criança, nada de guardar os livros no alto, né? Que onde só o adulto consegue ter esse acesso. É importante que a criança também tenha essa facilidade de acesso. Levar as crianças para as livrarias, para as bibliotecas, para os teatros. Aqui no nosso município a gente tem uma biblioteca municipal que tem um acervo muito rico. Então vão visitar, vão levar as crianças, né, nesse espaço, vão usufruir e aproveitar esse espaço que nós temos. E criar rituais para ler é uma coisa interessante, que é algo que a escola faz e que em casa também dá para fazer, dá para envolver as crianças nessa ação, né? Colocar a criança para arrumar um cenário para esse momento de história. A gente vai ler agora, vão estender um tecido aqui no chão, vão criar uma cabana para a gente ler hoje esse livro, vão colocar umas almofadas, vão pegar uma vela, acender uma vela, colocar o fogo aqui, para a gente poder fazer esse ritual. Então, assim, isso tudo envolve a criança. Ela precisa estar junto, vai criando esse vínculo. E ela vai criando esse prazer e esse desejo de querer vivenciar mais desses momentos. Professora, além de ler, o ouvir também faz parte da leitura, não é mesmo? Nesse ponto, uma iniciativa muito interessante é o grupo de contação de histórias aqui de Venda Nova do Imigrante. A professora Marcilene é parte desse grupo e eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é realizado esse trabalho. Eu faço parte do grupo Contarelê, né? Ele tem esse nome, que é o grupo de voluntárias contadoras de histórias de Venda Nova do Imigrante. E esse é um grupo que existe há 10 anos e que atualmente ele é composto por 10 contadoras de histórias. Várias pessoas já passaram por esse grupo, deram as suas contribuições, algumas tiveram que sair por N motivos. E atualmente a gente está com 10 contadoras. O grupo ele recebeu uma formação específica de contação de história, né, com a formadora e contadora de história, que é a Madalena Monteiro, de São Paulo, com quem até hoje a gente mantém ainda um vínculo aí de trocas de experiências, né, de estudos também. E qual que é a intenção do grupo Contarelê? É manter vivo os contos de tradição oral. Então, aqueles contos e histórias, né, que os nossos avós contaram para os nossos pais, que os nossos pais contaram para nós e que muitos de nós hoje contam para os filhos. E que a gente sabe que com toda a modernidade, com os recursos tecnológicos, acabou se perdendo um pouquinho dessa tradição, desse costume, como eles falam, né? A gente tinha costume de ir um na casa do outro para contar história, para conversar, né, para fazer brincadeiras no terreiro, né, para cantar versos. Então, isso acabou se perdendo. E aí, o intuito do grupo Contar e Ler é essa, que é de resgatar essa ação milenar e promover momentos de encontros na comunidade, onde isso possa ser resgatado. Então, promover um encontro lá nos bairros, nas comunidades, onde as famílias, as pessoas possam se reunir para ouvir histórias, para fazer brincadeiras, para contar piadas, cantar versos, cantar músicas, dar boas gargalhadas, enfim, conversar, se reunir, voltar, né? Antigamente as pessoas tinham muito esse hábito de se reunir ao redor do fogão a lenha para conversar, e ali saía, né, as histórias, os causos. E isso com o tempo acabou se perdendo. Então o grupo ele tem esse intuito de manter vivo esse resgate de ouvir, de se reunir para ouvir as histórias. Então, o grupo ele tem um projeto que se chama Café com Histórias, né, onde uma vez por mês a gente visita comunidades ou bairros do município para fazer uma apresentação, que costuma vir com músicas, com as rodas de verso, com as histórias. E aí, no final, a gente faz um delicioso café, a comunidade organiza ali e compartilha de um café e de uma boa conversa. Além disso, também se apresenta em escolas, né, quando tem esses convites, em projetos sociais ou em outros eventos que vão surgindo e o grupo vai recebendo esses convites para ir se apresentando. Além disso, nós temos um encontro mensal de formação, então o grupo ele se reúne mensalmente. Mesmo nesse período de pandemia, as meninas conseguiram manter os encontros online à distância, né, para continuar esse trabalho de formação. E aí se reúne para estudar, para aprofundar mais sobre esse tema,
para pesquisar histórias, para ampliar o repertório, às vezes para avaliar as nossas apresentações. Então a gente filma as apresentações e assiste, vê o que precisa ir, né, brilhando mais, aquilo que precisa ser, né, mais apresentável, que poderia melhorar. E a cada 2 anos, o grupo ele participa de um encontro internacional de contadores de histórias, que se chama o Boca do Céu, que acontece em São Paulo. Então, já desde quando o grupo surgiu, sempre tem alguém do grupo que participa desse encontro, que vai estar lá em São Paulo em contato com contadores de histórias do mundo inteiro. Então, leva um pouquinho da nossa experiência, mas também traz muitas experiências de outros contadores de outros lugares. E o grupo de Venda Nova, ele já disseminou esse trabalho de voluntário em outros 2 municípios, que é Conceição do Castelo, que tem o grupo Perolá, e também em Castelo. Então, nesses 2 municípios, existem voluntárias que receberam formação e que estão ali também desenvolvendo esse trabalho de manter vivo os contos de tradição oral. Estão levando essas histórias para outros lugares. É um trabalho muito bonito, muito grandioso, assim. A gente gosta muito e a gente vê também o quanto a comunidade, assim, abraça esse grupo nas apresentações. Quando a gente vai, é sempre muito bem-vindo, muito bem acolhido. Conexão. E assim nós chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou. E muito obrigado, professora Marcelene, por ter aceito o convite e por ter vindo aqui conversar sobre esse assunto tão importante para as nossas famílias e para as nossas crianças. Muito obrigado. Eu que agradeço o momento. Estou à disposição, caso alguém precise, né, de alguma dica, né, naquilo que eu puder contribuir, podem me procurar. Tô sempre aí, né, à disposição das pessoas. E queria dizer, assim, que nós somos feitos de palavras e que as palavras são histórias. Então, que tanto crianças, mas também adultos, que a gente possa usufruir sempre do ato de ler, né, que a gente possa aproveitar esse momento que nós temos de leitura, porque só viver da realidade em alguns momentos é muito duro. Então a gente precisa da leitura para nos ajudar a manter vivo esse sonho de que é possível, manter a nossa esperança sempre viva de que dias melhores virão. Então agradeço, muito obrigado, estou à disposição. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.